Tudo bom, Pedro? Como você está? Oi, Thalita, tô bem, obrigado. É sempre um prazer falar com você e com quem nos assiste aqui na TVT. A gente gosta muito de falar com o Pedro, porque o Pedro sempre explica de uma forma bastante simples e didática que essas questões relacionadas à economia. E agora, pessoal, o Pedro está lançando um livro que trata sobre esse tema também, Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. É uma parceria entre a Fundação Perseu Abramo, a editora Autonomia Literária, tá aí a capa. Pedro, logo que eu vi aqui nas minhas redes rodando, eu achei demais, porque eu gostei muito do título do livro, né, esse Pequeno Manual para Mudar o Mundo, e das ilustrações, muito bacana, muito bem feitinho. Queria que você contasse um pouco mais sobre a ideia do livro e para quem ele foi escrito, né? Pensando em quem? Conta pra gente. Olha, Thalita, é um livro de introdução à economia, feita para todo mundo que tem interesse pelas questões sociais, econômicas, políticas, porque no fundo a economia é como a gente organiza a sociedade, como a gente organiza os recursos que a sociedade tem, ou seja, a produção, o consumo e como se distribuem esses recursos, né? Por que que eles se distribuem dessa maneira? Então, é um livro que busca trazer os grandes temas de economia, um livro bem introdutório, mas que aponta caminhos para o aprofundamento e traz tópicos teóricos, uma história do capitalismo internacional, que é um sobrevoo muito interessante, a história brasileira recente e alguns mitos do debate público que são desmontados. E o barato do livro, Thalita, é que ele é ilustrado, né? E a ilustração não é uma mera reprodução das ideias do texto, é uma linguagem que modifica o próprio texto, ou seja, se a ideia não está muito clara, muito didática, muito direta ao ponto, é difícil fazer uma ilustração dessa ideia. Então, muitas vezes, o processo de produção do livro envolvia idas e vindas entre os ilustradores e nós que escrevemos, eu e a Juliane Furno. Então, a Gazetinha da Guanabara, que é um grupo fantástico que envolve ilustradores e economistas também, tinha um diálogo intenso conosco, de forma a deixar as ideias mais claras, mais diretas, ou seja, comunicar para um público mais amplo, não economistas, ideias fundamentais. Então, o resultado é esse, Thalita. É um livro que nos deu muito prazer de fazer e eu acho que ele tem um alcance grande, né, num público interessado, num público militante, num público de esquerda, num público que quer entender um pouco uma visão de mundo um pouco diferente da que normalmente a gente vê nos telejornais, no cotidiano, né? Porque o que a gente tem no mundo é isso, Thalita. O nosso sistema se organiza de tal forma a preservar as desigualdades. Então, tem toda uma narrativa econômica que serve a isso. O livro ele busca desmontar essa narrativa, ou pelo menos a gente entender melhor por que a gente ouve tanto de tal assunto, do outro assunto, e quais são as visões alternativas que existem. Ô Pedro, você acredita que nesse começo de governo agora, a gente pode afirmar que está se colocando em prática essa economia da transformação social? Como que você tem visto as medidas econômicas? Olha, Thalita, a economia da transformação que a gente propõe é uma utopia, a ideia da gente pensar, de fato, uma transformação grande da nossa sociedade que é marcada por injustiças e desigualdades. Eu acho que esse governo é um passo adiante enorme diante da tragédia que nós vivíamos no governo anterior, no governo Temer. Aliás, o Brasil anda de lado já há muito tempo e está no início de processo, né? Então, a gente espera que esse governo aponte na direção correta, né, da redução das desigualdades e na promoção do desenvolvimento sustentável, ou seja, de uma forma de desenvolvimento que não busque apenas o crescimento da renda, mas que dê qualidade de vida, qualidade de emprego, saúde, educação, garantia de direitos e preservação ambiental. É isso que a gente chega ao final do livro, como um projeto, como uma proposta de um projeto alternativo. E a gente espera que o Brasil caminhe nesse sentido de uma ou outra maneira, né? Ou que pelo menos algo do que a gente traz seja incorporado nesse projeto. Perfeito. Claro que eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar sobre esses temas do noticiário de hoje, né? Por exemplo, essa afirmação do presidente Lula de criação de uma moeda única ali entre os países aqui da América do Sul. O Silvio Catiabava agora também falou um pouquinho sobre essa questão, falou, não deveria chamar de moeda, é mais uma questão ali de transação, os próprios países não perderão
a própria moeda, né, por conta da existência dessa nova moeda. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual a sua opinião sobre essa criação, de repente, de uma moeda única para essas transações? Se isso é interessante, como que você vê, Pedro? Olha, Thaita, de fato ele tem razão de que a gente não pode tratar isso como uma moeda. A moeda é aquilo que de fato circula, né? O real é uma moeda, né? E quando a gente tem a ideia de pensar uma unidade de conta, que é disso que se trata, é uma referência de valor para transações entre países latino-americanos, que vai liquidar trocas nas moedas locais. No fundo é isso. Não vai circular uma moeda como circula na Europa, né? E, aliás, o projeto europeu tem muitos problemas, porque fez uma união monetária e não fez uma união política, de fato. Então, privou os países de soberania, e quando veio a crise europeia, a crise do euro, esses países, de fato, passaram maus bocados, né? Em particular a Grécia e os países do sul da Europa em geral. Esse não é o projeto que está sendo discutido agora. O que se discute é, de fato, evitar o dólar por meio de operações que são liquidadas em moeda local e que têm como referência alguma unidade de valor. Então, se aponta para a criação de uma unidade de conta que possa servir como referência para as transações entre países latino-americanos. É estranho, mas quando a gente troca com a Argentina produtos, serviços, a gente não paga em real, a gente não paga em peso argentino, a gente paga em dólar. Ou seja, há uma moeda de um terceiro país que nada tem a ver com as relações e que está ali por uma questão de poder, de soberania monetária, de hierarquia de moedas. Então, sair de fora desse âmbito de influência do dólar é algo positivo, né? Já houveram outras tentativas, houve um comércio de moeda local entre Brasil e Argentina que não foi muito para frente, e eu acho que agora está se tentando novamente uma, uma nova tentativa de driblar o dólar e fortalecer as relações entre países latino-americanos com as suas próprias moedas. Você acredita que é viável esse projeto? Porque eu me lembro, eu tenho uma lembrança de a gente já ter conversado, Lula já ter falado sobre a criação dessa moeda, e eu já ter conversado sobre esse tema, mas na época parecia uma coisa tão inviável, sabe? Você acha que hoje é viável a criação dessa moeda? Olha, tem desafios muito grandes, Thalita. Eu acho que tem um caminho importante para se avançar. Eu acho que primeiro é preciso se avançar numa integração comercial e, eventualmente, até numa integração financeira, por meio de fluxos de empréstimo, por meio de relações bancárias entre países. E, num segundo momento, uma relação entre bancos centrais que possa viabilizar uma troca numa moeda, uma referência única de valor. É possível, mas não é algo, vamos dizer assim, para o curto prazo, é algo que se deve avançar com calma, né? E com bastante cautela, porque a experiência europeia mostra que é necessário não pular etapas, vamos dizer assim. O euro foi uma experiência traumática para alguns países, né? E a despeito da gente ir para a Europa, quem vai à Europa e, enfim, consegue viajar pelos países usando a mesma moeda, parece algo extremamente interessante. Mas ali, por detrás daquela moeda única, há vários desequilíbrios entre países que reproduzem hierarquias, reproduzem desigualdades dentro da região. Então, a gente não quer reproduzir isso na América Latina. O que a gente quer, na verdade, é evitar a necessidade do uso do dólar, simples assim. E, para isso, uma referência de valor pode ajudar, se for bem desenhada, se for bem executada e acordada. Deixa eu entrar no último tema com você, que é algo que está por vir, que é a reforma tributária. E diante do que foi a votação do arcabouço fiscal, eu vejo muita gente existindo muita pressão para que se aprove uma reforma tributária talvez mais radical do que acabou sendo o próprio arcabouço fiscal, né? Como que você está vendo essa questão? Inclusive com a taxação de fortunas, né? Com taxação dos mais ricos, como que você vê essa possibilidade de reforma e o que você espera dela? Olha, houve uma decisão de fatiar a reforma tributária.
eu acho essa decisão um tanto problemática. É claro que são escolhas políticas que consideram variáveis que nós não temos acesso, né? Mas eu, particularmente, acho que a reforma tributária tem que ser discutida como um todo. Particularmente, como um todo, o que eu digo são duas partes fundamentais, né? Uma parte voltada para a eficiência e uma parte voltada para a redução das desigualdades. A opção do governo foi tratar a parte da eficiência primeiro. O que é a parte da eficiência? É basicamente juntar impostos indiretos e fazer um IVA, né? E a parte da desigualdade, da redução das desigualdades, seria aí sim mexer em lucros e dividendos, mexer no imposto de renda, né? E eventualmente grandes fortunas. E eu acho que tem que calibrar a carga tributária de forma a tirar impostos indiretos, que são mais regressivos, que prejudicam os mais pobres, e aumentar o peso dos impostos diretos. Para fazer isso, é melhor discutir junto. O governo optou por discutir primeiro a parte do IVA. E nós vamos ver como é que vai ser essa discussão no Congresso. Ela não é uma discussão fácil, tá? Porque envolve interesses diversos e envolve o federalismo brasileiro. Ou seja, municípios, estados, diferentes estados se sentem prejudicados por conta da reforma. Então, é um desafio enorme votar uma reforma tributária no Brasil. Eu acho que, para a gente pensar uma reforma tributária, é necessário envolver a população. Se a gente quiser, de fato, uma reforma tributária que mude as coisas, porque uma reforma tributária pode ser revolucionária, porque ela pode mudar a correlação de força, ela pode reduzir bastante a desigualdade, ela pode mudar a estrutura produtiva brasileira, mas para isso é necessário envolver os atores sociais. Sem o envolvimento da população, é difícil que saia alguma coisa de fato que seja uma reforma tributária transformadora. Se ficar uma conversa de gabinete e com um conjunto restrito de atores sociais, em particular com as classes empresariais, dificilmente sai uma reforma importante, tá? Então, daí, a minha preocupação inicial, é claro que é o início dessa conversa que está começando a acontecer, mas eu acho que deveria haver uma grande mobilização em torno desse tema, que é um tema que afeta todo mundo, né? Todos nós somos afetados pelos tributos. Mesmo quem não paga imposto de renda, aliás, o prazo é amanhã, viu? Não se esqueçam disso. E quem não paga imposto de renda, paga imposto sobre os produtos, sobre bens e serviços que são cobrados impostos, e é isso que a gente tem que reformar. Perfeito. Quando a gente entrar, se aprofundar nessa discussão ali no Congresso, você volta aqui para nos ajudar a entender melhor os pontos todos propostos pela reforma tributária. Pedro, vamos lá, olha, Economia para a Transformação Social, pequeno manual para mudar o mundo, está no site da autonomialiteraria.com.br/loja, é só você acessar, o livro já está disponível para venda pelo site, tá bom, pessoal? Livro escrito em parceria, né, Pedro Rossi e a Juliane Fura, a Juliane que sempre participa aqui com a gente também, e é lançado pela Fundação Perseu Abramo com a Autonomia Literária. Pedro, sucesso para vocês com o livro, achei muito bacana a ideia, a intenção e toda a diagramação, muito bacana, o pessoal inclusive elogiando as ilustrações, quer ver, cadê, ó? O Clóvis Arde falou, ilustração maravilhosa de Gazetinha de Guanabara, parabéns, bacana. Muito obrigada e até uma próxima. Pedro, um abraço para você. Obrigado, Thalita, um abraço para você também.